Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. E o que é o podcast Maternidade Real? É um espaço onde eu trago cada quinta-feira uma vivência real da minha experiência com a maternidade. Porque sim, podemos falar dos amores, das delícias, mas também temos que compartilhar os desafios, os perrengues, porque quando falamos sobre isso, trazemos uma leveza no maternar, entendendo que podemos sim trocar essas informações, porque nos ajuda muito na jornada materna. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu faria de diferente na minha gravidez e o que eu faria igual. Eu sei que tem muitas barrigudinhas que me acompanham aqui e muitas tentantes também. Obrigada, tá, por estar aqui me escutando e se preparando também para essa experiência da maternidade. E eu queria trazer um pouco aqui a minha experiência, o que eu faria diferente se eu fosse, né, grávida de primeira viagem e o que eu faria exatamente igual da minha experiência que eu tive quando eu fiquei grávida do bem. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero te pedir, compartilhe esse podcast com o máximo de mulheres que você conhece. Mulheres que estão grávidas, mulheres que são mães, mulheres que querem ser mães, porque à medida que a gente compartilha esse conteúdo, você me ajuda também no meu trabalho. Faz um print agora, coloca lá no stories do seu Instagram. Estou escutando o podcast Maternidade Real. E se você quer aprofundar mais ainda nesse tema, eu quero que você conheça o meu curso Florescer, o Manual da Mãe Leve. Se aqui no podcast você já é enriquecida com o meu trabalho, imagina aulas gravadas com exercícios práticos para cada faixa etária da maternidade. Vem comigo no curso Florescer porque eu quero te ajudar também a desfrutar de uma maternidade com muito mais leveza. Então, Luana, tô grávida. Qual conselho você me daria aí com a sua experiência de mãe e de psicóloga? Na minha experiência grávida do bem, o que eu faria novamente, tá? Primeira coisa, terapia. Fiz terapia durante toda a gravidez e eu acho que é extremamente importante. Passamos por ondas de mudanças no humor, uma mudança corporal, uma mudança na mentalidade, em tudo. Eu, como tive muitos sintomas desconfortáveis na gravidez, vômito, enjoo, estar grávida para mim se tornou um pesadelo. A minha expectativa de engravidar ao longo da vida, né, quando eu olhava mulheres grávidas, eu achava lindo, eu admirava. Então, assim, fazer terapia me ajudou muito a aceitar a realidade da minha vivência materna. Hoje, quando eu olho fotos da minha gravidez, eu até reconheço que eu fiquei uma grávida muito bonita, um barrigão maravilhoso, mas tenho zero saudade da experiência de gestar. E foi na terapia que eu tive a oportunidade de falar isso sem julgamentos. Falar isso com toda a realidade e verdade do meu coração, porque o julgamento social é muito grande. Eu lembro que eu escutava de algumas pessoas: "Você tem que estar feliz, você está grávida, está gerando uma vida, isso é uma dádiva de Deus". Mas eu não estava feliz em muitos momentos. Eu não gostava da experiência de me sentir doente, de sentir limitações físicas. Eu lembro de uma sessão específica com a minha psicóloga, que eu falei assim para ela: "Eu quero que essa bola saia da minha barriga". Porque chegou uma época que deitar na cama era desconfortável, levantar da cadeira era desconfortável, eu não aguentava mais toda hora ter que fazer xixi de madrugada. E a fase de não dormir bem, para mim, começou muito antes de bem nascer. Já lá no final da gravidez, eu comecei a dormir praticamente inclinada, porque a barriga incomodava, gente, e eu a vida inteira dormi de bruços. Eu amo dormir de bruços, e na gravidez eu não podia mais. Chegou um tempo que não dava mais, tinha que dormir de lado, e toda hora eu levantava. Eu acho que teve uma noite que eu levantei umas 5 ou 6 vezes para fazer xixi, porque de fato a barriga cresce, pressiona mais a bexiga e a gente tem uma necessidade maior de fazer, né, xixi. Então uma das coisas que eu faria novamente, sem dúvidas, é terapia. E eu procuraria também uma psicóloga que tivesse talvez passado pela experiência do maternar, ou estivesse desfrutando, ou tivesse uma especialização mesmo no nicho materno, porque é completamente diferente a escuta, as intervenções. Para mim, isso fez diferença, tá? A psicóloga que me acompanhava é minha psicóloga até hoje, ela falava assim pra mim, assim, que ela também não gostou de ver o corpo dela mudar, então eu me sentia conectada, acolhida, era como se eu estivesse falando com alguém que realmente entendia o que eu estava passando, que não estava apenas: "Uhum".
né, exercendo aquela cara de paisagem, profissional, porque tinha que ser, não, eu me sentia conectada com ela e era incrível fazer terapia. Uma outra coisa que eu faria, que foi muito importante para mim, foi fisioterapia pélvica. Para mim, que queria o parto normal, eu escolhi a via de parto normal. Fazer fisioterapia pélvica foi muito importante para me ajudar a ter uma consciência corporal, de como é que funcionava meu corpo, de treinar o expulsivo. E aqui vai um relato muito real, tá? É completamente desconfortável, gente. Para mim foi desconfortável. Uma outra pessoa que eu não conhecia, uma mulher, pegando na minha parte íntima, mexendo na minha periquita, era muito desconfortável. Mas eu fui em cada encontro com a profissional. Eu criava alguma estratégia, eu falava besteira, eu até falava para ela: "Mulher, tu gosta muito do que faz, viu? Pra ficar mexendo nas periquitas da mulher tudo". Mas assim, foi muito importante, para tudo, para minha consciência do parto. Eu lembro que no meu processo de trabalho de parto, eu levei 29 horas, né, até bem de fato nascer. E eu lembro que eu falei isso pra fisioterapeuta também: "Você me enganou", porque toda vez que a gente fazia fisioterapia, ela falava: "Luana, você tá melhorando muito, é a sua consciência pélvica, o seu parto vai ser rápido, você vai ver". E eu lembro que depois que Ben nasceu, eu liguei pra ela e falei: "Sua mentirosa, meu parto levou 29 horas, você me enganou". Mas entenda, o trabalho de parto, assim, de fato, né, até a dilatação acontecer e Ben nascer, demorou, mas eu expulsar Ben foi muito rápido. E eu lembro que isso foi por conta da fisioterapia pélvica. Eu lembro que eu falava pra ela, né, assim, expulsar bolinhas é bem diferente de expulsar um bebê, mas esse treino foi importante. A gente e assim, eu lembro que ela falava isso pra mim, né, a nossa parte íntima é um músculo, e no dia a dia a gente vai pra academia, treina perna, treina braço, treina panturrilha, mas não treina a periquita. E esses exercícios que eu fiz na gravidez foram muito importantes, porque eu lembro que ela trazia, que ela atendia muitas grávidas que não tinha mais o controle da bexiga, então assim, dava um espirro, fazia xixi. Algumas grávidas começavam a andar de absorvente. E se você está me escutando e você tem esse sintoma, isso não é normal. Você precisa fazer fisioterapia pélvica para cuidar disso, tá? Uma outra coisa é que no pós-parto ela continuou me acompanhando. Ela foi na minha casa e continuei fazendo exercícios, porque eu lembro que talvez possa ser a sua preocupação. E eu tinha essa preocupação. Minha querida, me conte aí, depois de sair uma criança, o brinquedo volta a funcionar normal? Eu tinha esse receio. E aí ela falava: volta, Luana, é o músculo, volta a funcionar, mas a gente precisa malhar. Então eu prossegui, mesmo no pós-parto, eu continuei fazendo fisioterapia pélvica e foi muito importante para mim. E eu lembro que esses dias eu estava atendendo uma mulher que já tinha 6 meses que tinha tido o filho e continuava sentindo dor na relação sexual depois do parto. E olha só, gente, como parece óbvio, mas para esta mãe, né, que eu estava acompanhando essa mulher, ela falava: "Luana, eu achava que isso era normal, tipo assim, que levava um tempo para o seu corpo voltar ao normal". Eu falei: "Não, isso não é normal. Peça ao seu ginecologista uma indicação para você fazer fisioterapia pélvica, porque é incrível, é muito importante. Até mesmo para quem depois da gravidez ficou com diástase, né, que é importante fazer fisioterapia, ajuda muito. Então a primeira coisa terapia, a segunda coisa que eu faria se eu estivesse grávida novamente é fisioterapia pélvica. A terceira coisa, pilates, que eu tinha na minha cabeça que era coisa de gente idosa, de terceira idade, que era uma coisa chata, que era uma coisa devagar. Ai, não combina com o meu ritmo, eu gosto mesmo de malhar, de dançar, de fazer coisas mais agitadas. Mas ajuda, principalmente para quem também quer ter um parto normal. Então, aquela bola do Pilates, ou bolinha que me acompanhou na preparação do parto. Então, todos os exercícios que a gente faz no Pilates ajuda muito também no trabalho de parto. Eu sentia muita dor depois de um tempo, por conta do peso da barriga, na lombar. Então, o Pilates me ajudou muito a fortalecer a lombar, a trabalhar muitos exercícios, alongamento, flexibilidade. Indicaria fazer Pilates. Na minha experiência, como eu passava muito mal, eu vomitei a gravidez toda, eu até tentei fazer Pilates presencial,
Mas muitas vezes eu acordava de manhã e já vomitava. O que funcionou muito para mim foi fazer pilates online. Então eu tinha uma professora que me dava aula na hora que eu marcava e era muito bom porque ela adaptava ao meu horário, ao meu ritmo. Eu comprei um tapete de pilates e uma bola e fazia em casa no conforto do meu lar, tá? Uma quarta coisa que eu faria, com certeza, se eu estivesse grávida novamente, é ter uma doula. No meu caso, que eu escolhi parto normal também, ter alguém que conhecia sobre o processo, que entendia todo o movimento ali, fez muita diferença. Eu costumo dizer que abaixo de Deus, minha doula foi a grande força para não me fazer desistir do parto normal. Porque na hora da dor, a gente muda. Na hora da dor, o que você prometeu a si mesma, você volta atrás. Eu em nenhum momento verbalizei que queria o parto cesariana, mas no meu pensamento, teve uma hora que eu pensei, eu falei: "Olha, se essa médica vier aqui de novo fazer exame de toque e eu não tiver aumentado nem um pouquinho de dilatação, eu vou pedir cesariana, porque eu não aguento mais". No meu caso, cheguei no hospital com 3 centímetros de dilatação. E o bebê sai com 10 centímetros. E eu lembro que eu falei, gente, 3 centímetros já dói tanto. Imagina quando chegar no 10, eu vou estar morta. E aí, a minha doula, ela foi imprescindível, porque assim, quando eu queria deitar, descansar, ela falava, bora, bora, bora dançar, bora pra bola, bora alongar, bora fazer movimento pra colocar esse menino pra sair. Então, ela foi extremamente importante naquele momento para me ajudar a ter um bom parto. Eu lembro que lá, assim, gente, e ela foi uma mulher que eu nem sei explicar, assim, foi visceral, sabe? Ela literalmente viveu a experiência junto comigo. Entrou na banheira junto comigo. Ela não estava nem aí, ela se molhou. Ela entrou no chuveiro junto comigo, me abraçava. Eu chorava junto com ela. E assim, eu olhava pra Leti, minha doula, e eu olhava assim e falava, gente, parece que ela tá sentindo a dor junto comigo. Eu me apaixonei tanto por aquela experiência que eu quis fazer curso de doula, já procurei, e é uma meta talvez em algum momento para fazer. Porque eu falei: "Nossa, eu encontrei alguém que, meu Deus, que experiência incrível é essa?". Ela literalmente ficou comigo até bem nascer, até eu ir para o quarto, e a diferença é que eu abusei ela, né, enquanto ela pôde depois dormir o dia inteiro para descansar do processo, eu não. Acabei de parir, ei, chegou uma criança para você cuidar. Mas ter alguém que entendia sobre o processo e, assim, me deu força para isso. O pai de Benjamin, ele estava presente ali no parto, ele participou de tudo também junto comigo, ele seguia todos os comandos dela. Eu lembro que ela falou: "Olhe, pode ter um momento que Luana grite com você, surte com você, morda você, ignore". E a gente fez aulas com ela, né, eu e ele, de preparação do parto, ela ensinou tudo pra gente, como conduzir, tudo. E ela falou pra ele, assim, várias coisas que ajudou. E foi ela, inclusive, que ajudou ele, porque depois que passou, ele falou pra mim que em vários momentos ele pensava: "Por que Luana tá passando por isso? É só ir pra cesárea, é mais prático". E Leti que falou: "Você não vai falar isso pra ela. Você não vai falar isso pra ela". Mas só quem passou pela experiência de um parto normal, que demorou tanto, entende, porque, assim, de fato é surreal. Eh, a hora não passava ali dentro e, ao mesmo tempo, era uma dor inexplicável, né. Mas, enfim, uma outra coisa que eu teria, se eu tivesse grávida de novo e principalmente grávida de primeira viagem, é ter uma doula. E agora eu vou falar pra vocês o que eu não faria, tá. Primeira coisa que eu não faria é me informar de coisas prejudiciais. Por exemplo, acessar algum tipo de conteúdo que: "Ah, tal grávida, o filho nasceu doente". Gente, eu lembro que eu grávida de bem, as pessoas eram tão sem noção, sem noção. Eu lembro que uma vez uma pessoa compartilhou comigo alguma coisa: "Ah, porque a pessoa teve filho, ficou internada". Eu falava assim: "Qual a necessidade de falar isso para uma grávida?". Não queria saber. Quando alguém vem me falar: "Gente, não quero saber, não quero saber, não me conte isso". Então, assim, selecionar mesmo o tipo de informação que você vai saber, que você vai ler, por favor, isso nos adoece, nos deixa ansiosas demais, nos preocupamos. Então, assim, é uma coisa que eu evitei na gravidez, tá. Não queria saber, ok, não me importa. E é uma dica saudável que eu te daria aí, você filtrar esse tipo de informação que você consome. Uma outra coisa que eu não faria, com certeza,
me preocupar demasiadamente com o pós-parto. E aí, assim, isso é meio contraditório, porque eu não me preparei com o pós-parto, é uma coisa que eu errei muito. Eu não. Na gravidez de bem, eu me preparei muito para o parto. Parece que o parto era um momento mágico. Então, eu li livros sobre parto, eu li livros sobre gravidez, que são coisas também que eu indicaria que para mim fez muita diferença é ter conhecimento de qualidade, é entender sobre isso. Isso me deu autonomia, inclusive, para o parto, porque como Leti, minha doula, ela tinha encontros comigo para me explicar algumas coisas, e eu estudei também sobre. Isso me deixou empoderada para o momento do meu parto. Então, eu pude falar que eu não quero corte vaginal, que é uma coisa que fazia muito antigamente, né? Fazer aquele corte para ajudar o bebê sair, que hoje em dia a mulher tem o direito de dizer que não quer. Então, assim, muitas informações eu pude dizer que eu queria, que eu não queria. Eu lembro que a médica que fez meu parto, ela falou: Você quer alguma coisa? Eu falei: Quero. Assim que bem sair, eu quero ele no meu peito. Então, assim, eu fiquei nua. Falei, eu quero ele aqui, eu quero o contato com a pele, porque eu também li sobre isso, o quanto isso era saudável. Então, assim, acessar informações de qualidade me empoderaram para decisões importantes com relação ao meu parto. Em contrapartida, eu não li nada sobre puerpério, eu não li nada sobre como é que seria sono, amamentação, rotina. Então, eu diria que se eu tivesse grávida de primeira viagem de novo, uma coisa que eu faria diferente era ler alguma coisa sobre isso, ter algum nível de informação sobre isso, porque de fato, quando o bem chegou no meu colo, e agora, gente? Tem que ensinar o bebê a dormir, eu achei que ele já sabia fazendo isso. No meu caso, eu não tive problema com a amamentação. Ele, de fato, saiu de mim e já pegou meu peito. Mas isso não é o comum, tem muitas pessoas que têm dificuldade para amamentar. Uma outra coisa também que é uma informação relevante, o parto normal facilita o processo de amamentação. Algumas pessoas que têm cesariana acabam tendo complicações também para a própria pega do bebê, para a produção de leite. Então, uma coisa que eu faria diferente é me prepararia para o pós-parto. Em contrapartida, não deixaria que essas preocupações demasiadas do pós-parto impedissem de desfrutar cada fase da gravidez. Porque é engraçado, hoje, bem com 2 anos e 6 meses, eu nem lembro mais sobre as questões da gravidez. Mas lá na época da gravidez, eu lembro que eu enfrentava outros dilemas. Era o medo de cada ultrassom, saber se o bebê estava bem. Ai, meu Deus, e os órgãozinhos, será que estão. E as vacinas? Era tanta coisa. Era um mundo novo, né? Então, o que eu diria é: se prepare para o pós-parto, mas não deixe que o medo do que vai acontecer depois da gravidez impeça você de desfrutar deste momento, de cada ultrassom, de cada momento ali, de cada fase, né? Eu lembro que na gravidez eu tinha um aplicativo no celular e cada semana eu ia lendo para saber o que acontecia com o feto, o tamanho, desfrutava daquela fase, que é importante também, né? Então, assim, é outros desafios que você passa quando nasce, mas os desafios da grávida, os sentimentos, os medos, os dilemas, eles são importantes. E uma outra coisa também que eu não faria seguir o que as lojas de bebês recomendam você comprar e fazer. Primeira vez que eu fui numa loja de bebê comprar um enxoval com Benjamin, eu quase tive um ataque de pânico. Por que quase? Porque eu percebi os sintomas e eu sentei e comecei a respirar. Eu cheguei na loja com minha mãe, inclusive, né, e falei: vim fazer um enxoval. A mulher me deu uma lista deste tamanho, gente, do que deveria comprar. Quando eu olhei aquilo, eu lembro que meu pensamento começou a ficar confuso. A minha cabeça foi: é muita coisa, é pano de boca, é tanta coisa que eu falei: meu Deus, eu não vou saber fazer isso. Eu comecei a ficar confusa. E eu lembro que eu simplesmente sentei, comecei a respirar fundo, me acalmar e falar: calma, calma. Então, assim, eu não seguiria tudo. Termômetro de água. Tanta coisa que eu não comprei e não fez diferença para a minha experiência, tá? Pode ser que para você faria. Mas assim, eu não faria isso de comprar tudo que sugerem. Eu não fiz, inclusive. Eu lembro que na época eu saí perguntando a algumas amigas que tiveram filho, o que é que você acha que é necessário, e fui cortando muita coisa do que dizem que é importante, mas que na prática não fez diferença.
E uma outra coisa também que eu não faria, mas que eu fiz, que foi fazer um quarto impecável para Benjamin, sendo que ele dormiu no meu quarto. Nessa época inicial, ele não dormia na cama comigo ainda. Ele dormia em um berçozinho chamado Moisés, que ficava no lado da minha cama. Mas eu entendi que ou eu faria um quarto preparado para que eu dormisse lá, que foi o que aconteceu. O berço de Ben, ele tinha uma cama de solteiro, que muitas vezes eu dormia ali. Eu puxava a cama, dormia ali e ele dormia. Mas também, às vezes, ele dormia no Moisés do lado da minha cama. E por que eu não faria esse quarto impecável? Lá, lá, lá? Porque, assim, a criança, assim, é só um bebezinho e que muitas vezes vai ficar muito mais no quarto da mãe, no Moisés, ou vai ficar muito mais em outro cômodo com a mãe. Ele vai desfrutar desse quarto incrível quando crescer. Por exemplo, agora, bem com 2 anos e 6 meses, eu quero fazer um quarto decorado para a idade dele, com hoje a fase dele é carros, caminhões. Fazer sobre isso, porque esse quarto impecável é muito mais para a mãe, é muito mais para o pai, é muito mais para a avó, para a família, do que para o próprio bebê. Eu faria assim um quarto funcional, tá? Trocador, que é extremamente importante, uma banheira muito confortável para a mãe, apesar que Benjamin não usou banheiro. Meu filho não usou banheiro, ele usa hoje grande, que eu coloco lá água para ele brincar. Mas bem, foi um bebê que ele não gostava de tomar banho na banheira. Quando eu colocava ele na banheira, desde o hospital, pareciam que estavam matando a criança. Chorava tanto que eu chorava e me estressava. Eu fui pesquisar no YouTube outras formas de dar banho na criança e descobri o banho de chuveiro. Então, desde piquititito, eu sentava em uma cadeira, meu banheiro já tinha uma cadeira, colocava ele no meu colo e ele tomava banho comigo ali, sentindo a minha pele, ele se acalmava. Então, todos os banhos de Benjamin eram comigo no chuveiro. Depois de grande, é que ele foi usar a banheira. Então, assim, possa ser que seu bebê use a banheira, ok, mas possa ser que não. Então, uma coisa que eu investiria é em uma banheira confortável, por conta da coluna da mãe. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, esse espaço está aqui aberto. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários do episódio alguma dúvida sobre esse processo gestacional, o que eu faria, o que eu não faria, porque um episódio só eu acho que é muito curto, muito pouco, para trazer tantos desdobramentos que a gente passa na gravidez. Mas eu espero que a minha experiência tenha agregado aí na sua vida. E se você conhece alguma grávida ou alguma mulher que está nesse processo de tentar engravidar, compartilhe esse episódio com ela. E não esquece que aqui na descrição deste vídeo eu tenho o link do meu curso que pode também te ajudar na vivência materna. Um beijo, lindeza, e até o próximo episódio.